Good morning, good afternoon. It's a great pleasure to have our second event, International Conference of the Jean Monnet Network, Crisis, Equity, Democracy for Europe and Latin America. I'm speaking in English, but in this event we'll be speaking in different languages, so you have the chance to get interpretation to English and Portuguese. I'll switch now to Portuguese, but if you want to listen in English, then please you have pressed the bottom of the globe on the bottom of your screen, English. Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer enorme abrir esse segundo conferência internacional da Jean Monnet Network, a rede Jean Monnet de crise, equidade e democracia para a Europa e América Latina. É um grande prazer, temos uma mesa brindada realmente com o nosso deputado Molon, com palestrantes, também professores e participantes da sociedade civil. A mesa vai ser formalmente introduzida muito em breve pela chair da nossa mesa, a Mônica Hertz. Eu gostaria apenas realmente de dar boas-vindas em nome da rede e passar a palavra muito brevemente também para o diretor do Instituto de Relações Internacionais, Luiz Fernandes. Por favor, Luiz. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Imagino que quem está nos acompanhando na Europa já seja boa tarde a todos e a todos. Seguindo o protocolo aqui que a Andréa acabou de anunciar, vou fazer essa mensagem de boas-vindas em português. Para mim, como diretor do Instituto de Relações Internacionais, uma grande satisfação e também uma grande honra poder sediar esse importante seminário aqui no âmbito do Instituto e fruto de uma parceria que nós mantemos com a Rede Jean Monnet e, através da Rede Jean Monnet, com a União Europeia. E nós enfocamos nesse seminário temas que são cruciais, não só para as nossas duas regiões, para a América Latina e para a Europa, mas para a humanidade, que é o enfrentamento do aquecimento global de forma a dar sustentabilidade e futuro ao planeta e a quem habita nele. Nós vamos fazer o balanço no seminário dos debates da COP26. A última mesa tenta fechar com uma nota de otimismo temperado, porque é um campo onde podemos desenvolver bem a cooperação entre a Europa e a América Latina, mas, lamentavelmente, aqui no Brasil, nós abrimos hoje os jornais e vemos como manchete o fato do governo brasileiro não estar cumprindo já agora com os compromissos assumidos por ele na COP26, em particular no tema de combate ao desmatamento, que é a principal contribuição negativa do Brasil para o agravamento do aquecimento global. Então, eu desejo sucesso aos debates, tenho certeza que as conclusões do seminário irão ampliar a agenda de pesquisa acadêmica sobre o tema, mas subsidiar, sobretudo, uma ação responsável, política, consciente de enfrentamento do aquecimento global através da cooperação internacional e através da cooperação entre as nossas duas regiões. Então, muito sucesso nas discussões e passo de imediato a palavra à Mônica Hertz, que coordenará a primeira mesa deste nosso seminário. Muito boa tarde, bom dia a todos. Good morning, good afternoon. É um prazer estar aqui participando desse evento e, mais do que tudo, participar dessa rede com minha colega Andrea Hoffmann. Eu, então, vou iniciar esse painel, né, o primeiro de 3 painéis. Esse painel se chama Taking Stock of COP26, EU and Latin American Perspectives. E eu vou apresentar cada um dos nossos palestrantes logo antes deles apresentarem a sua contribuição. Nós vamos, então, iniciar esse painel. É uma honra muito grande para nós aqui da PUC, do Instituto de Relações Internacionais, com o deputado Alessandro Molon, membro do Partido Socialista Brasileiro, atualmente líder da oposição da Câmara dos Deputados. Ele é formado em História e Direito, e, mais importante do que tudo, ele é professor do Departamento de Direito da PUC, no Rio de Janeiro.
Os seus mandatos foram como deputado federal em 2011 e 2015, pelo PT, deputado federal 2015 e 2019, pelo PT, deputado federal 2019 e 2023, em curso pelo PSB. Ele foi deputado estadual de 2003 a 2010 pelo PT. Ele publicou o livro Graco Babeuf, o pioneiro do socialismo moderno, pela Eduerge. Deputado, é um prazer enorme passar a palavra a você. Muito obrigado, Mônica. É um grande prazer participar desse painel. É uma honra para mim também participar desse debate. Eu quero agradecer a Andréia, a Betina, a oportunidade, cumprimentá-las. Quero falar do meu prazer de participar desse painel ao lado da Ana Toni e cumprimentá-la por todo o trabalho no ICS, agradecer também por todo o apoio que o ICS vem dando à luta em defesa do meio ambiente, da sustentabilidade aqui no Brasil, com uma atuação tão importante. E quero cumprimentar também o Oriol, que vai participar conosco do painel, e o deputado Javier, eurodeputado, e que participa também dessa reflexão conosco. Muito bem, para fazer uma análise da participação brasileira na COP, não é, e de como nós saímos da COP, eu dividiria essa impressão em duas análises. Primeiro, um breve relato, uma breve impressão do saldo das negociações da conferência. E, num segundo momento, com um pouquinho mais de atenção, a minha percepção sobre a participação do Brasil nessa conferência. Sobre o primeiro ponto, uma impressão geral, a minha percepção sobre o saldo das negociações, me parece que o resultado geral não foi suficientemente ambicioso para mantermos o aquecimento abaixo de 1,5 graus, até o limite de 1,5 graus. Houve, sim, avanços importantes, sinalizações muito bem-vindas, como em relação à padronização dos marcos temporais e a escalada da ambição das NDCs, além da menção expressa a combustíveis fósseis, entre aspas, no documento final, ainda que com a versão do texto mais diluída do que se esperava. Houve também o fechamento do livro de regras e o reconhecimento da necessidade de se discutir a questão de perdas e ganhos na próxima conferência. No entanto, essas decisões não me parecem condizer com o aspecto desolador que o último relatório do IPCC projeta para o cenário entre 1,5 grau e 2 graus. É como se o planeta e as nossas nações resistissem a permitir que a ficha caia, ou seja, que a gente de fato se dê conta da urgência e da gravidade da questão climática. É como se nós ainda não quiséssemos acreditar que é tão grave quanto é. E é mais grave do que se imagina. Uma leitura do relatório do IPCC, o último relatório, é suficientemente assombrosa para nos fazer ter uma visão mais urgente, querer pisar no acelerador das decisões. Mas eu acredito que a minha principal contribuição aqui seja uma análise da participação do Brasil nessa conferência. E na minha passagem pela COP, eu pude testemunhar uma divisão na representação brasileira. De um lado, uma representação oficial, um estande grandioso e opulento para tentar vender ao mundo a imagem de que o governo brasileiro atual se importa com a questão ambiental e climática, mas eles não conseguiram passar essa imagem apenas com aquele luxuoso estande. Um governo que levou a maior delegação oficial de todas, maior até mesmo que a dos anfitriões britânicos, e que incluiu representantes do PIB brasileiro, mas excluiu ambientalistas e a sociedade civil. Uma representação que eu diria mesquinha, constrangida e isolada, de um governo que mentiu ao mundo, escondendo dados do desmatamento que estavam consolidados desde antes da conferência e que associou a floresta com a pobreza, uma imagem das
mais infelizes de todas, usadas pelo ministro do Meio Ambiente. Esse foi o retrato da representação do governo Bolsonaro na COP. Mas, do outro lado, eu vi uma representação completamente diferente. A representação de um Brasil vibrante, articulado internacionalmente, com lideranças jovens, negras, indígenas, com os especialistas mais qualificados para discutir a questão climática no país, contando a verdade sobre o que o atual governo tem feito e também, especialmente, deixado de fazer nesses últimos anos. Embora, do ponto de vista arquitetônico, ou até mesmo físico, mais modesto, o estande da sociedade civil brasileira despertava um interesse e uma confiança muito maiores e atraiu importantes audiências para sua programação. Aqui eu quero pedir licença para cumprimentar publicamente a Ana Toni pelo trabalho do IX na construção desse estande, junto ao Instituto Clima Info e ao Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Eu acho que foi uma importantíssima contribuição, Ana, para o Brasil e para o debate mundial sobre o clima, a realização desse hub do Brasil, Climate Action Hub, né, que foi organizado pelo IX e por essas entidades, mas liderada aí pelo IX. Parabéns e o meu muito obrigado como brasileiro a você e ao Instituto Clima e Sociedade. Apesar de confusa aos olhares estrangeiros, menos informados sobre o que aqui se passa, essa separação física das duas representações do Brasil no pavilhão da COP foi fundamental para lembrar ao Brasil que o governo Bolsonaro não é o Brasil e o Brasil não é o governo Bolsonaro. O Brasil é muito maior e é muito melhor do que o seu atual governo. O Brasil do governo Bolsonaro é aquele que, desde o início, assumiu uma retórica antiambiental, hostil aos povos tradicionais, negacionista do ponto de vista climático e científico e pró-extrativismo ilegal. O Brasil do governo Bolsonaro é o que boicotou e inviabilizou o funcionamento do Fundo Amazônia, que aprovou 1.458 novos produtos agrotóxicos, que se recusa a demarcar terras indígenas e que incentiva o garimpo ilegal nas terras já demarcadas, que defende a aprovação dos projetos de lei da grilagem de terras públicas e que acaba com o licenciamento ambiental através de um outro projeto de lei, que aparelhou e enfraqueceu o IBAMA e o ICMBio, que desmontou a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, cujo ex-ministro está sendo investigado pela Polícia Federal por ter supostamente favorecido grandes grupos de madeireiros que atuam de forma ilícita. Esse é o governo que fez uma pedalada nas metas climáticas no marco do Acordo de Paris para reduzir sua ambição e se permitir emitir mais gases de efeito estufa do que quando assumiu. Esse é o governo cujo presidente prometeu perante ao mundo, na cúpula do clima organizada pelo presidente Biden, que dobraria os recursos para fiscalização ambiental, mas cortou o orçamento em 24% no dia seguinte. Em resumo, eu saí da COP com um misto de indignação e esperança. Indignação pelos passos lentos com que avançam as grandes negociações e com o comportamento do governo brasileiro em mais esse encontro, mas com esperança pela garra que a sociedade civil, e em especial a juventude, tem demonstrado no sentido de avançar na luta por um futuro digno, saudável, próspero e justo. E foi com esse objetivo que eu apresentei, pela primeira vez, o resultado de um trabalho que eu propus e que foi elaborado com a ajuda de economistas da UFRJ, com apoio do IX, do Instituto Clima e Sociedade. Esse trabalho foi o documento Green New Deal Brasil, 30 ações para um desenvolvimento justo e sustentável até 2030. O documento é estruturado em 5 eixos: infraestrutura,
cidades, uso do solo e florestas, transição justa e mudanças políticas e normativas. E aponta ações concretas, custos, formas de financiamento e resultados esperados, comparados com o mesmo investimento na economia atual. Quem se interessar por conhecer mais o documento pode baixá-lo e lê-lo. Ele se encontra no site www.gnd-brasil.com. Como nós não podemos esperar que o atual governo brasileiro faça o que lhe caberia fazer, nós decidimos assumir nós mesmos o desafio de desenhar uma proposta para o país. Dessa forma, assim que o novo governo assumir o comando do país, no dia 1º de janeiro de 2023, já saberá o que deve fazer, como fazer, quanto custa fazer e de onde tirar o dinheiro para fazer. Nós não podemos perder mais um dia sequer, o Brasil já está atrasado. Eu acredito que o único caminho possível para enfrentarmos a emergência climática e solucionar os gargalos socioeconômicos atuais, como a desigualdade, o desemprego, a pobreza extrema e a péssima qualidade dos serviços públicos, é através de um movimento global em direção a uma transição para uma economia verde, pautada na premissa da justiça social. E é por isso que eu vejo com muito entusiasmo o que vem sendo proposto nos Estados Unidos, com os pacotes trilionários de investimento público em infraestrutura e na economia do cuidado, e na Europa, com o Green Deal. O Brasil, que sediou a histórica Rio 92, ou Eco 92, tem um potencial enorme para ser protagonista regional e global desse processo. Não só pelo perfil da sua base produtiva e sua rica biodiversidade, mas também por seu histórico de cooperação com seus vizinhos, com os Estados Unidos da América e com a União Europeia. Em 2022, nós vamos eleger um novo governo e um novo Congresso. E eu espero que em novembro, no Egito, nós possamos testemunhar decisões mais ambiciosas por parte das grandes nações, com o Brasil protagonista nas negociações, mostrando sinergia entre o novo governo eleito, o setor privado, a academia e a sociedade civil. Para isso, o desafio está dado. Temos que conseguir incidir sobre a agenda das eleições mais importantes das nossas vidas aqui no Brasil. Que façamos de 2022 o ano da virada verde e justa no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo, Lon. Espero que as suas palavras se tornem realidade. Eu passo a palavra, então, agora, na continuidade do nosso evento, para Bettina de Souza Guilherme. Bettina is an official of the European Parliament, currently at the Economic and Monetary Committee, and the founder of the Jean Monnet Crisis Network, Crisis Equity, Democracy for Europe and Latin America. She will present the key elements of the EU participation at the COP, as unfortunately the MEP Javier Lopes was not able to be present today. Então, a Bettina trabalha no Parlamento Europeu e nós temos a honra, o prazer de tê-la aqui hoje. O deputado Javier Lopes não foi possível a ele estar presente nesse dia. Bettina, passo a palavra a você, então. Many thanks, Monica. I want to greet all the participants, all the speakers, and of course it's very difficult to speak after somebody like Alessandro Molon, who speaks with such enthusiasm and also comes directly from the COP and brings the direct and hot news, practically steamy from the baking oven. I bring greetings from the MEPs that we have asked. We have contacted a number, among which Javier Lopes and Anna Cavazzini. They unfortunately couldn't come, and
but we will hope we can bring them on one of our next meetings. And I'm also trying to help to organize a meeting with Mr. Mollon to some of the MEPs in Brussels. I hope it will work in March or whenever you say you will come. So I think the cooperation between Brazil and Europe is very important. And we are looking forward to the elections and to see Brazil back as one of the leaders in the climate change agenda, like with Ria Vinci, Brazil used to be. Now I'm actually working in the Economic and Monetary Committee, but as you know, the European Union has passed this Green Deal, so it is actually the country in the world which is the fastest advance in putting its whole agenda in the transition towards a green or ecological economy. And this affects all sectors of the economy. And I'm working on two dossiers. One actually we have concluded, which is the public sector loan facility, and one other sector that is the social climate fund. So just to put you in the loop, what is very important if you look at the EU's Green Deal and the EU's environmental policies is that on the one hand, the European Union had set itself its program, which is the Green Deal, and has as such become a model and a leader in the world for this green transition. But at the same time, this program is not only about economical change, but also how to make this change in a socially fair way. So it is like the just transition. And my two legislative files on which I'm working both have to do with this kind of solidarity aspect. So the first, the public sector loan facility, is specifically financial help for regions that go through this transition. So for example, coal regions that now have to transform the economy, so they set new industries in the renewable energy sector, for example, yeah. And the other internal solidarity mechanism that we are just starting is the Social Climate Fund, and this has to do with also assistance to move for example, the transport into more environmental friendly transport, and also building sector into more energy efficiency, and in a way that we support particularly the vulnerable people. But when we look now, what is the role and for the European Union on a global level, and especially in the COP26? It is, of course, to build bridges, because alone the European Union cannot achieve anything for the world. We need to have alliances. We need to have partners like Brazil used to be, but also we hope soon will be again. And we need to also make measures for solidarity to assist these particularly countries that are vulnerable or development countries. So I'm talking particularly about the adaptation fund, which is and that's why I was going into this internal solidarity, because it is quite similar to help those that are more vulnerable or that have a specific need to also manage this adaptation, because this adaptation also will lead to some unemployment and structural changes that will be painful. So you need to support the economy to do it in a socially just way, and also to speed up the transition. Yes, then I want to come to the evaluation that was particularly evident during the discussion in the European Parliament in the plenary after the COP 2026. Well, most of the MEPs and also Timmermans from the European Commission and the Council presidency were evaluating it more or less like this: the glass is half full or half empty. It's something in between, yeah.
So it's neither the big success nor it is a big failure. So the final conclusion were it's a step in the right direction, but it doesn't give the right answer in the consciousness that we are in the middle of a climate crisis, and we should act much more urgently. The European Union sees like a big achievements with the adaptation of with the completion of the Paris Agreement rules book. Also about keeping the Paris targets alive and to give a chance to the limit of global warming to 1.5 degrees. So there is an additional achievement, which was the Global Methane Pledge, which was an initiative from both the United States and the European Union, where more than 100 countries signed up to. And of course, this was very big in the media. It is kind of disappointing that we did not achieve the phasing out of the coal and fossil sector, but at least it is phasing down. And if we look at the press release of like Greenpeace, then they say at least it shows that there is an end. So these fossil fuels come to an end. There's an end limit to that, and we are have to, of course, put more pressure that this really becomes a reality. Yeah. Now about the adaptation fund, what I said about the solidarity, I really think that this is extremely important. The pledge to fund 100 billion per year to developing and vulnerable countries was not fulfilled. Yeah, but the good thing is that through the conference, the pressure got, of course, because of the visibility, also got much bigger. And the EU added another 4 billion like immediately after the conference, and the United States another 11.5 billion. So they are hopeful that this target can be achieved in the coming year. I mean, just to mention that a quarter of the climate financing is being done by the European Union. So it's like 27 billions are being financed by the EU of that sector. Then let me see. Yes, and then like Alessandro Molon, he was speaking very interesting about the problematic that many countries might set pledges, but the problem how we can actually then make sure that they are actually realizing it, that it's not just hot air, but that we can actually verify it. And in fact, the European Union has on the 17th of November made for the first time a legislative project. It's called on deforestation. It's a regulation on deforestation, which actually will push will set mechanisms to verify that products don't come from deforested areas from outside countries. So there it's like a certification, a due diligence process to make sure that the EU doesn't make great incentives for deforestation. So, of course, there is always this issue then, okay, is this another import restriction? But in fact, it is actually a new means that the EU wants to make sure that we are, as consumers, not having the impact as demand-driven deforestation or climate change with negative climate change effects. And this is one of the first legislations in that direction, but it is definitely not one of the last. So if I want to conclude one more time, I think it is very important that the EU itself is a model, and
itself implements the measures and is coherent in it, and the pressure is also very strong that it's also this also is the truth in agricultural policy and others. That it is solidaric with other countries, but it also puts a pressure on countries that are not actually cooperative within the alliances for climate change. Okay, thank you very much. Bettina, thank you so much. Então, caminhando aí com o nosso painel, nós temos agora o prazer de receber Oriol Costa Fernandes. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Autônoma de Barcelona, é pesquisador do IBEI, membro do Observatório Europeu de Política Externa, é um grupo de pesquisa baseado no IBEI. Ele publicou recentemente La lucha contra el cambio climático, una nueva arquitectura del multilateralismo, en Barbe-Ester, las normas internacionales ante la crisis del orden liberal, por Tecnos. Oriol, é um prazer enorme ter você aqui participando desse debate. Eu passo, então, imediatamente a palavra a você. I don't know. I could speak in Spanish, so I prepared my presentation in English. I hope that's not a problem. I hope it doesn't make anybody feel uncomfortable. I'm just I have just prepared it in English. No, sure. No problem from my side. Okay, so this is what I would like to do in the next 15 to 20 minutes. I would like to suggest an interpretation of climate multilateralism and explain why it is different from what we used to know as climate multilateralism just a few years ago, and then look at the implications of this and why it matters that climate multilateralism is now so different from what it used to be. And then I'm sorry, but we are in your screen 4. I don't know if that's what you wanted to be in your PowerPoint. We are seeing your screen 4, just for you to know. I'm not sure. Okay. Screen 4 is this it? Is multidimensional multi-speed regime. Okay. Let me start again with that, just in case. Okay, sorry. There's an outline that I wanted to show you. Are you now in the outline? In the slide number 2? Is this a slide number 2? Yes. Okay. Thank you. So that's what I want to do. I would like to then look at how this new architecture of climate multilateralism affects the EU and the role the EU can play, and what are the things that are still available for the EU, and how that might change the relationship between the EU and other third countries, and that will be the end of my presentation. So the first point is that climate multilateralism has really changed. We can look at the last 30 years of climate negotiations or climate international politics as divided in two different phases. There was a phase that we could call the Kyoto phase, in which of course it refers to Kyoto 1997, right? But the whole phase was shaped by this idea that success in climate negotiations had to do with negotiating multilaterally agreed commitments, multilaterally agreed targets and timetables for emission limits, that they should be legally binding, they should be part of an international treaty. The EU was not successful in making that happen in 1992 at the Rio conference with the UNFCCC, but it was successful in making that happen in the Kyoto Protocol from 1997. But that those targets and timetables would only apply to northern states, right? This is a sort of multilateralism that the EU feels very comfortable with,
and I would say that many Latin American states feel also very comfortable with which is this idea of multilateral, of a contractual multilateralism. Multilateralism as a contract between countries that ties their hands together mutually, right? So limiting the wiggle room they have and making them more committed to predictable behaviors that others will perceive as cooperative behaviors. The second phase is a phase that starts at Copenhagen 2009 and is embodied by the Paris Agreement of 2015, which is a phase in which we do not expect legally binding targets and timetables anymore to be part of the treaty. What we have are unilateral pledges, which we call nationally determined contributions. They are not multilaterally negotiated. They are just unilaterally advanced targets and timetables, and they are not legally binding. Targets and timetables are outside of the treaty in these NDCs. The only legally binding provisions in the treaty, in the Paris Agreement, have to do with process, right? Have to do with this idea of 5 yearly cycles by which NDCs, nationally determined contributions, are assessed and then upgraded. And this upgrading of nationally determined contributions have as the main ambition to close the so-called ambition gap, which is the difference between the purpose of limiting climate change to 1.5 or maximum 2 degrees and the kind of climate change that we would have if only adopted policies were implemented and nothing else, right? This is the ambition gap. This ambition gap needs to be closed. Pledges by the states need to add up to this overall objective of avoiding a dangerous climate change, which means at least 2 degrees, maximum 2 degrees, and possibly 1.5 Celsius degrees, right? Closing this ambition gap is the whole point of this cycle that needs to take place every 5 years. And this implies not only northern countries, but also north and south. The whole point about this multilateral system is not about the contract between states, between mutually acceptable levels of ambition, or mutually acceptable targets and timetables. It's about the process itself. It's about catalytic cooperation, if you wish. It's about empowering domestic actors and transnational actors who want to push their governments to do more under the normative pressure of this ambition gap that needs to be closed. This is a completely different architecture for climate multilateralism, which has made these into a multidimensional, multi-speed regime. Now we are not advancing all at the same time with every new commitment period as we had in the Kyoto Protocol, or at least all Annex 1 countries, northern countries. Now we have each state subscribing to different levels of ambition, to different levels of stringency in their climate policies, and we now see lots of different norms, lots of different standards, norms not in the legal sense of the word, but perceptions of what should be normal, right? Different levels of standards of ambition being promoted. There's quite a lot of states who have endorsed this idea of carbon neutrality by 2050, give or take 10 years. A number of states have endorsed this idea of more or less 50% of emissions reduction by 2030. The idea of a phase-out of internal combustion engines seems to be on the books already, coalescing around 2035 or 2040. The new German government seems to be also pushing in that direction. The idea of halting deforestation by 2030, which was another declaration presented in Glasgow. The objective on methane that the previous speaker has raised, or the idea of ending foreign investment in fossil fuel from the end of 2022. Different clusters of states have subscribed to different standards, and I have just listed a few of them. Some of them seem to be more successful, some of them seem to be
less successful. But this is a multi-speed, multi-dimensional regime that does not move at the slow path of consensus decision-making. I have put together a table which I have just updated this morning for this talk, with how many states have joined this idea of carbon neutrality by 2050, give or take 10 years. And it has this S-shaped curve that scholars in the room will identify with diffusion processes. Diffusion processes look precisely like that. There seems to be a diffusion process taking place with some of these norms. It's now very close to 140 states, with different levels of conviction, different levels of seriosity. Some of them are legally binding commitments, some of them are just promises or pledges, some of them have been endorsed in policy documents, in NDCs, but nevertheless, it's around that number. The fact is that this process of diffusion of different norms has really impacted what kind of climate change we are expecting to see. This is the Climate Action Tracker. The Climate Action Tracker has been making projections on the future of climate change on the basis of three different assumptions. First, if only already existing policies are implemented. The second assumption, if there is full implementation of short-term and mid-term pledges and targets. And then finally, the most optimistic scenario in which all even long-term targets are included. As you can see, the Climate Action Tracker has been making different projections over the last 4 years. These are different projections from November 2017 to November 2021, right? And we can see two different trends here. The first one is that apparently projections are improving. So we are on the right path, perhaps too slowly, because 2.7 is still a very big disaster. 2.4 is a very big disaster. And the second, but nevertheless, there is improvement here. And the second trend here, which I think it's a bit more problematic, is that there is a divergence. Different scenarios, different assumptions used to be closer together in terms of the projection. There was very little difference in December 2018 under the three assumptions. Now the difference is really very big, which means that countries are faster to adopt new pledges, particularly if they are long-term, than they are at translating that into domestic policies. And that difference has grown bigger. It might just be that domestic policies are slower to adopt, but nevertheless, it is concerning. Okay, this also means that COPs are only the focal points of a process that is shaped by standard setting. We should not see COPs as we used to see them before we changed the architecture of multilateralism. COPs are just the moment in which a year has passed, so to speak. They are just a focal point in this process. Let me now address the issue of the EU. The EU has been seen as a missing leader at COP26. The EU has played a lesser role as compared to the role it used to play in previous conferences of the parties. And now I would like to see why is that and why that matters, or to what extent that matters. I would call the attention on the fact that the idea that the EU leads climate negotiations was built under very different conditions. It was built by the end of the 1990s when the EU was a key emitter. Now the EU is only emitting an 8% of the global total amount of greenhouse gases, which means that the EU is playing third fiddle after China and the US. And if you push me, perhaps it's even playing fourth fiddle, because everybody knows that the EU is willing to reduce its own emission. The next concern after China and the US is not the EU, it's India, right? So the role of the EU needs to be smaller, and it is right that the role is smaller.
This idea of leadership by the EU was also constructed in a moment in which there was a very stark, very clear-cut differentiation between northern and southern countries under this Kyoto Protocol model, right? With the South without targets and timetables, and with the US not being on board, right, at the beginning of the 2000s after the election of George Bush, right? Or being super reluctant as it was by the end of the 1990s. It was pretty easy for the EU to lead climate negotiations under these conditions. Now everything has changed, right? The US is on board after the election of Joe Biden, and of course there are many countries from the South that now have important targets and timetables which are critical for stopping a dangerous climate change. Another thing that has changed is that under this multi-dimensional and multi-speed regime, conditions are more propitious for EU member states to act autonomously. EU member states will also have their own nationally determined contributions, thus embracing some or all of these new standards, right? And they will also be able to join declarations in favor of these new standards, independently from whatever the EU does. It is more complicated for the EU to act in a unified way, if you want to put it in these terms. This is bad for EU unity. It might be good for climate negotiations. I don't know. Both things do not need to go together. And this is also the case of financing, of the transfers of funds from the north to the south. There's a new budget on that, but there are also EU member states budgets from that point of view. And the German budget from that point of view is really critical on a global scale, right? So it is also from that point of view that this is more propitious for EU member states autonomies. Now, many of these new standards are not negotiated, just states endorse them or don't, right? You don't need to wait for consensus to form around those standards. What it is that was negotiated in Glasgow? Well, I think that there are two things that were really critical here. The first one has to do with process. Remember, process is critical in this new architecture under the Paris model. That 5-yearly cycle has now accelerated very much. And we are expecting new NDCs, new national development contributions for by the end of 2022, right? To be announced during 2022. And this is, I think, a huge step forward. It might not work, but if we ever get anything from climate negotiations, if we ever save ourselves from a dangerous climate change, it will be because of processes like this, because we keep putting pressure on governments under the normative pressure that comes with the ambition gap, the need to reach that 1.5, and that we accelerate the process by which governments are forced to review their level of ambition. I think that the EU played a critical role in this regard in climate negotiations in Glasgow. So I think the EU, from that point of view, can be very glad. And then on the loss and damage issue, which of course has to do with North-South transfers, the position taken by the EU is not super appealing. It doesn't translate itself into leadership. It's basically saying no to claims from southern states on the issue of loss and damage. So this will afford no leadership role for the EU for sure. And then let me say a few other things. The first is that if COPs are just a focal point, then perhaps paying too much attention on COPs is not such a good idea. Part of this improvement has taken place between COPs because new NDCs are adopted or new targets are adopted. And of course, COPs are the moment in which we take stock of the process, but things happen in between COPs, right? That are super important. See the difference between December 2020 and November 2021, right? In terms of
pledges and targets, for instance. If we improve 0.5 point every 10 months, we might be, and this then gets translated into new policies, we are going somewhere. This would be really good news, and no COP was involved in this process. So perhaps looking at COPs is not such a good idea. We need to understand how new standards are set. And the EU played a role here by the late 2019, when endorsing the idea of climate neutrality by 2050, or when endorsing the idea of halving emissions, not by, this is a typo, not by 2050, but 2030, right? Which the EU endorsed by the end of 2019, when it was an early mover, so to speak. And then finally, what is the role that the EU can play still? The EU is a big market. That's what the EU is, basically. It's only 8% of the global emissions, but it's nevertheless a very, very big market. And here, the last card that the EU has to make a big impact on international climate policies is a so-called carbon border adjustment mechanism. Right? The carbon border adjustment mechanism, there's a regulation that was proposed by the Commission in last July, by mid-July from 2021, which basically links this carbon border adjustment mechanism, which you could think about as a tariff on carbon emissions when entering the EU market. It links it to the EU emission trading scheme. It basically says that importers will have to buy carbon certificates at the price of carbon within the EU ETS. It is a complicated system, but it nevertheless promises to have effects on third countries, because third countries will have either to adopt EU-style regulations or pay the price at the border, right? This has huge implications for relationship with the South, including Latin America. Many Southern states will not be happy about this, because it will force them to compete with under conditions that are, worse than they would have been otherwise without the adoption of the carbon border adjustment mechanism. And I think that this will really force the EU to think again in terms of how it builds coalitions in climate negotiations. It will be very difficult for the EU to keep putting coalitions across that bridge the North-South divide whenever or if it adopts a serious carbon border adjustment mechanism. It will have to compensate southern states that the EU wants to keep in its own coalition, so to speak. And of course, loss and damage and other chapters like that might be places to look at if the EU wants to keep putting together these interblock, so to speak, bridging the gap between North and South, and at the same time imposing costs on imports from southern states when trying to sell goods into EU markets. And this was it. This was my take. Thank you very much. Thank you, Ariel. Thank you very much for lots of information to digest and to think about. Really, thank you very much. Nós vamos agora, finalmente, ouvir nossa querida amiga Ana Toni. Ana Toni é uma economista com PhD em ciência política. Ela atualmente é diretora executiva do Instituto para Clima e Sociedade, o ICS. Ela é cofundadora do GIP, Public Interest Management. Ela foi board chair do Greenpeace entre 2010 e 2017. Ela tem uma longa trajetória trabalhando nas áreas de políticas públicas, no campo da sociedade civil, meio ambiente, mudança climática, desenvolvimento sustentável, filantropia. Ela também foi membro do board de diversas organizações, como o GIF Brasil, Wings Brasil, ITS, Wikimedia Foundation.
Ela atualmente é membro do Brazilian Women Leaders for Sustainability Network e também board member da agência pública Gold Standard Foundation, Clima Info, Instituto República, International Transparency e PAN. Ana, é um prazer recebê-la aqui. A palavra é sua. Muito obrigado, Mônica. Obrigado, Andréa, também pelo convite. Um prazer estar aí com vocês. Obrigado pela generosa introdução. A gente vai acumulando coisinhas. Um prazer estar com Bettina e com Orion, e agradecer as palavras também generosas aí do deputado Molon, que estava lá conosco na COP. Vão passando os dias, foi muito intenso, eu também fiquei lá as 2 semanas muito intensas de COP, e agora acho que está assentando um pouco, né? Assim, a poeira vai baixando e a gente começa a ver com um pouco de distanciamento, um pouco o que foi a COP, o que a gente traz, e principalmente na relação com a União Europeia. Essa foi uma COP bastante diferente, vamos lembrar que ela foi adiada por 1 ano, então foi um gap de 2 anos, era no meio de uma pandemia. Era uma COP com muitas expectativas, né? Vai ter, não vai ter, vamos poder entrar, não vamos poder entrar, todos nós fazendo exame de Covid todos os dias antes de entrar na área da conferência. Então, havia também uma certa vontade de todo mundo ver todo mundo, debater o tema. Então, era uma COP com muita expectativa e medo ao mesmo tempo, né? Medo de que algo acontecesse com a pandemia e, ao mesmo tempo, aquela vontade e necessidade que houvesse uma COP, porque, como o Orion já mencionou, a COP acaba criando um pace de debate e comprometimentos, né, políticos que têm acontecido regularmente há 26 COPs, não, estamos aí há mais de 26 anos fazendo esse passo, ela tem mantido. Agora, eu diria que essa COP, todas as COPs são mais ou menos assim, mas ela foi uma COP muito diferenciada, porque entre a COP a gente tinha a ciência berrando muito claramente, e as ruas berrando muito claramente. Então, entre a ciência, que tinha acabado de lançar o relatório do IPCC, que deixa absolutamente claro as consequências devastadoras e quase irreversíveis das mudanças do clima, com coisas muito específicas, as ruas também mostravam essa urgência. E entre as ruas e a ciência, tinha os governos ali para negociar. E eu diria que nessa COP houve avanço, mas, obviamente, essa COP e as negociações estão muito longe tanto da ciência quanto das ruas. Então, os governos não conseguiram refletir nem a ciência, nem as ruas. É sempre, quando acaba uma COP, tem o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? É sempre difícil de analisar. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. No copo meio cheio da COP. No copo meio cheio da COP, vamos lembrar, e já foi mencionado, é uma convenção das Nações Unidas, com mais de 195 países, então sempre é muito difícil, né, acordar qualquer coisa com esse número de países, mas como o Orion mostrou, a gente entra numa COP com promessas, não enfatizar a palavra promessas, de descarbonização até 2100, chegando a 3,3, e a gente sai da COP um pouquinho antes a provavelmente 2,4, 2,3. Então, dessa perspectiva, foi uma COP com bastante êxito, né? Para uma COP, quanto mais as Nações Unidas, que faz esse salto de 2,3 a 2,4, de promessas, mas é um salto significativo para um acordo multilateral difícil, com países tão diferentes. Então, acho que isso é uma boa coisa. Ela também traz, de maneira voluntária, em acordos voluntários, mas de coisas específicas que ela ouviu da ciência.
Então, o acordo de metano, por exemplo, o tema metano foi uma coisa que o relatório do IPCC colocou como uma das prioridades que houvesse, que sugeriria que os países olhassem para. E sim, teve aí o acordo de metano, que foi colocado 30% até 2030 de diminuição do uso de metano, que é um passo na direção que a ciência foi nos falando, não com tanta ênfase, mas foi falando na área certa. Teve também a declaração de desmatamento, e aí desmatamento zero, que é importante, né? Principalmente no Brasil, que a gente fica falando muito de desmatamento ilegal. Havia ali a palavra desmatamento zero, e teve... Todo mundo focou muito no desmatamento zero, mas não só o desmatamento, mas também falaram de proteção e restoring, né? Não sei como é, restoring, de trazer as florestas para elas voltarem a melhores estados. O que isso é muito importante, porque a gente fala muito de desmatamento, mas a gente não fala nas florestas que estão sendo diminuídas, elas não são arrasadas, mas elas vão perdendo essa capacidade de absorção. Então, isso também foi bastante positivo. Dos positivos, daqui a pouco eu entro nos negativos, mas dos positivos, eu acho que toda a coisa da revisão das targets, das promessas de 2030, que elas vão ser revistas em 2022, nos dá alguma esperança que alguns países ainda vão revisar as suas metas para metas mais ambiciosas o ano que vem. Isso também foi boa notícia. Então, assim, a gente tem pinceladas de boas notícias que foram acontecendo, a coisa do Common Frameworks, que o Molon já colocou, mais transparência, finalmente sair do tal do mercado de carbono, artigo 6, que foi super falado antes, como assim, bala de prata, que ia resolver todos os nossos problemas, e sabemos que não vai, mas que bom que acabou essa discussão, até para a gente não ficar dando desculpa que a razão que as coisas não andam é por causa do mercado de carbono. Agora, na parte negativa, 2,4 de promessas é muito bom, né, para uma reunião da ONU. Só que, primeiro, é promessa, e já foi muito bem enfatizado, e segundo, 2,4 está muito longe de 1,5. Continua muito longe de 1,5. Esse ano, a gente já está em 1,1. Em termos de 1,1 graus a mais do que 1990. Então, se a gente pensar, a nossa janela de oportunidade está ficando cada vez mais curta, cada vez menor, e a sensação é que a gente não consegue dar passos maiores e mais ousados para lidar com esse problema. Também negativo, ficou muito claro, e foi muita pena, e eu até agora não consigo entender por quê, os países desenvolvidos não chegaram na COP com o tema dos 100 bilhões lá, não, como passado. Isso foi uma promessa feita em 2015, dos 100 bi, em 2020, nós estamos em 2021, e acho que muito da falta de ambição acabou sendo alguns países reclamando que os 100 bi não estavam na mesa, e os países desenvolvidos tentando lá criar uma matemática estranha de 100 bi por cada 5 anos, então vamos voltar a isso o ano que vem. Mas mais do que a quantidade de dinheiro, o debate sobre 100 bi foi um debate que eu acho que enfraqueceu a confiança na negociação. Você negocia o quê? Quando você está numa negociação internacional, é muito baseado, você faz promessas e você cumpre as promessas. Então, não ter cumprido esta promessa enfraquece e deixa, de novo, outros países, na posição de também não cumprirem com as suas promessas. Então, mais do que a quantidade de dinheiro, porque hoje em dia a gente já sabe que a gente não está falando de bis, a gente está falando de trilhões, eu achei que foi uma miopia impressionante dos países desenvolvidos de não ter chegado com esse tema resolvido para poder
ter coisas muito mais ambiciosas. Achei realmente uma pena. E não só não chegaram com o 100 bi na mesa, mas fizeram ali um pouco de uma picuinha com Share of Proceeds, que é aquela pequena taxação no mercado de carbono, que é uma pequena taxação que você faz no mercado de carbono para um fundo de adaptação, que vinha sendo pedido muito pelos os países mais vulneráveis. Chegaram ali a 5% no artigo 6.2, mas no artigo 6.4 começaram ali e acabaram... Não, no artigo 6.4 era 5%, mas no artigo 6.2 chegaram ali numa coisa e não quiseram colocar mais recursos. Então, assim, o tema de recursos dominou muito o debate, muito mais do que deveria, infelizmente, por promessas do passado. E isso acho que foi um erro que até agora eu não entendo o cálculo que foi feito. E aí eu acho que o outro lado negativo que eu queria colocar. No final, a sensação ali na COP é que a gente não estava debatendo a mitigação e o tema de mudanças climáticas e como é que isso vai afetar a humanidade, os países, a geopolítica, as migrações, o sofrimento, a pobreza. Não, era assim, como é que eu levo vantagem, já que vamos ter que lidar com esse problema, como é que eu levo vantagens econômicas para o meu processo de mitigação, me trazer vantagens econômicas para o meu país versus os outros países. Então, era uma grande, grande negociata entre os países, e é uma pena, porque, assim, de novo, não conversava, essa grande negociata não falava nem com a ciência e muito menos com as ruas. Falava com, eu diria, com a sensação política dessa transição que os países vão ter que fazer e como é que eles conseguem lidar politicamente nos seus estados, nos seus países, com a transição necessária. Mas, no final, ficou muito um debate de... então, as palavras, né, quando chegaram na palavra entre phase down, em vez de phase out, a coisa do carvão, olha a nuance, né? Phase down, diminuir em vez de acabar com, né? Passaram dias, horas debatendo isso, quando a gente sabe que tanto a ciência quanto as ruas está falando de phase out carvão. Não tem espaço para o carvão, mas eles gastaram ali um tempo para ver assim, que países pode ou não pode fazer isso por quanto tempo. A mesma coisa com os subsídios de fossil fuel, né? Está claro para todo mundo que acabar com subsídios de fossil fuel vai ser absolutamente necessário, mas eles estavam ali no cálculo político de como é que eu vendo a transição politicamente voltando para as capitais. E aí, antes de chegar aqui no Brasil, falando bastante, mas eu queria só colocar uma coisa, que ali na COP a gente vê, o Molon colocou bastante bem isso, duas COPs. Uma era uma COP de a gente tem que fix the carbon problem, temos que consertar o problema de carvão. Então, de carvão não, de carbono. Então, temos que tirar carbono da atmosfera, quais são os setores. E tinham outros grupos que, assim, tirar carbono da atmosfera é obviamente essencial, estávamos lá para falar isso, mas vai demandar uma transformação dos modelos de desenvolvimento, dos modelos de crescimento. Então, é uma transformação muito mais profunda do que um fixing the problem. E ali eu acho que dominou o fixing the problem do que realmente termos um debate das transformações necessárias que a gente vai ter que enfrentar. Então, muito se falou da transição energética, muito se falou, logicamente, também entrou floresta e transição na área de agricultura, mas a gente ainda não começou a falar da transição política e de governança necessária para a transição para uma economia de baixo carbono. Será que as instituições de governança, as instituições políticas que nós temos hoje em dia são robustas o suficiente e com os instrumentos necessários para lidar com a transição de baixo carbono? Eu duvido. E eu acho que essa conversa ainda nem começou, obviamente, ela não estava na COP, e espero que aí
a academia nos ajude e nos guie para esse debate, que eu acho que é o debate talvez mais importante que a gente tenha que ter. Porque tecnologia a gente tem, grana a gente tem, não mundialmente falando, para resolver os problemas, o problema está na política. Rapidamente, em relação ao Brasil, o Molon colocou super bem, o governo brasileiro chega na COP de joelhos, não querendo, com um único objetivo de não ser a pária mundial sobre clima. Então, tinha ali uma estratégia que era: me esqueçam, não vou dar trabalho, não vou falar nada, simplesmente me ignorem, finge que o Brasil não está presente. E essa estratégia, que foi muito bem sucedida, ela foi feita em acordo com a União Europeia, em acordo com a Grã-Bretanha, em acordo com os Estados Unidos, porque também a eles não interessava um Brasil que fosse colocado na berlinda e que poderia ter como consequência um Brasil bloqueando. Então, esse grande silêncio diplomático, a mentira do governo brasileiro, que já tinha os números de desmatamento e chegou lá 100, e todo mundo meio que sabia, porque a gente hoje em dia tem satélite, todo mundo sabe o que está acontecendo no desmatamento da Amazônia. Na verdade, foi um grande acordo, eu diria, internacional, dos países, não só do governo brasileiro, mas em conjunto com os outros países. Não interessava a ninguém, e foi isso que ali foi colocado. Que o Brasil... Por quê? Porque ninguém mais espera nada desse governo nesta área. Então, assim, não adianta ficar brigando, berrando, blá, blá, blá. É melhor deixar que o Brasil, pelo menos, não atrapalhe as negociações, e foi um pouco isso que aconteceu. O Brasil não atrapalhou, o acordo aconteceu, todo mundo feliz, e o desmatamento continua aí rolando solto, a mineração, o que a gente ali sabe. Mas teve também esse outro lado que o Molon colocou, de um Brasil muito pujante, de quilombolas indígenas, prefeitos, 12 governadores ou 14 governadores, congressistas, não, todo mundo ali, e CEOs, presidentes de empresas de JBS, Mafre, todo mundo estava lá no outro RAP. E, apesar das diferenças entre todos esses atores, eu acho que a gente sai da COP muito mais unidos, como sociedade em amplo senso, de o Brasil quer e precisa se descarbonizar, passar por uma economia de baixo carbono, primeiro, porque, né, mudanças climáticas existem e temos que contribuir, e segundo, e talvez mais importante, porque é bom para o Brasil. Ninguém ganha com o desmatamento. Ninguém ganha. Quem ganha são os ilegais, quem ganha são os que... Não, o Brasil menos ruim tem essa junção, e eu acho que a gente conseguiu mostrar esse outro Brasil para a comunidade internacional de maneira muito forte, e eu acho que a sensação é um compasso de espera, que o Molon colocou, que a gente consiga eleger um governo que tem aí uma política diferenciada, e a minha sensação é que nas eleições de 2022 nenhum candidato vai passar pelo processo sem deixar explícito a sua posição sobre mudanças do clima, sobre desmatamento na Amazônia. Todos os candidatos serão enfrentados por esse debate, e isso é muito bom, porque aí a gente vai poder comparar os candidatos a partir dessa perspectiva. E, por último, queria só comentar um pouco, e já foi muito comentado tanto pela Bettina como pelo Orion, sobre o papel da comunidade europeia, dos países europeus, que ficaram um pouco ali, né, como o nosso papel é bridging, né, bridging e fazer pontes com todos. E talvez, em fazer pontes com todos, tenha talvez perdido um pouco a sua própria identidade de continente que está liderando o processo de descarbonização, pelo menos na Europa, né? E vem puxando essa agenda muito fortemente. Teve que fazer diversas concessões ali. Eu acho que algumas coisas, por exemplo, aquela declaração Estados Unidos e China que foi feito, que eu acho que até pegou
a comunidade europeia de surpresa com alguns dos temas ali colocados, onde você lê assim, a ênfase muito grande, não só sobre desmatamento, que dali colocado, mas assim com uma vertente, né? Economia circular sendo algo forte que os dois países querem trabalhar. Então, a minha sensação é que a Europa sempre liderou esse processo e parece que ali, em tentar fazer muitas pontes, abriu mão de alguma certa liderança para a diplomacia, para tentar jogar esse meio de campo, e outros países um pouco entrando ali, um pouco na frente, um pouco essa sensação. Um dos temas que ficou muito claro é o tema de comércio e finanças, e aí a União Europeia sempre dominou esses dois temas, realmente puxando ali para frente. Os estándares que eles chegam estão sempre ali muito bem colocados. E essas duas áreas, eu acho que a União Europeia continua dominando, continuará dominando, muito mais em trazer esses estándares para frente, puxando, do que na ponte, tentando bridging entre os países, porque eu acho que ela tem menos poder hoje em dia de fazer esse papel, porque Estados Unidos, China e mesmo Índia, querendo já relações mais, sem precisar de intermediários, eu diria dessa maneira. Agora, um tema que eu acho que para a América Latina seria muito interessante a gente trabalhar muito mais próximo do que a gente vem trabalhando com a União Europeia, primeiro transferência de tecnologia. Esse foi um não tema na COP, infelizmente. É como se o tema tivesse saído da agenda, como se isso não fosse mais importante para todos nós, e ele é. E eu acho que dentro do tema de transferências de tecnologias tem o tema de double standards, logicamente das empresas multinacionais, principalmente europeias, que operam em outros países, né? Até que ponto os estándares, por exemplo, de carros ou de agrotóxicos, do que tem na Europa, eles lá, porque tem uma legislação muito mais regulada nesses temas ambientais, vem aqui as próprias organizações internacionais e aqui pode ter um double standard. Então, esse tipo de coisas muito mais finas é onde eu espero que a gente possa avançar, e também no tema de economia circular, porque vocês têm um acúmulo impressionante, muito maior do que, obviamente, a América Latina. Então, eu acho que a gente está na fase de implementação. Não é com os acordos agora, os acordos nos deram o direcionamento, chegaram aonde conseguem chegar, agora a gente vai ter que entrar na parte de implementação. Então, espero que a cooperação da América Latina com a Europa se dê muito assim, pé no chão, trabalhando com os municípios, com os estados, obviamente com a sociedade civil, e também pensando nessa transição política que eu mencionei no começo. Fico por aqui, agradeço. Muito obrigada, Ana. Realmente, de novo, muita coisa para a gente pensar, digerir, muita coisa que precisa avançar ainda, né, Ana? Particularmente esses últimos pontos aí que você mencionou me chamam muita atenção. Como, até onde eu entendo, Andréia, nós não recebemos ainda perguntas, eu vou iniciar, então, o processo, vou colocar algumas questões que eu acho que poderiam complementar aí o nosso debate e passar aí, então, a palavra para vocês. A primeira questão, eu sei que esse não é o tema central do nosso debate aqui, né, que foca em América Latina e União Europeia, mas, inevitavelmente, me chama a atenção a questão de dois países que são cruciais aí no debate sobre mudança climática, que são a Índia e a China. E aí eu gostaria de perguntar a vocês, né, em que medida essas questões que vocês escolheram abordar, né, se relacionam com as possibilidades de inclusão ou não, né, da China e da Índia no processo, por exemplo, que o Oriol analisou do multilateralismo atual em relação a essa questão.
E eu acho que talvez fosse interessante incluir, quer dizer, para além do Estado chinês e do Estado indiano, Ana, não sei em que medida esses outros atores, né, subestatais, não estatais, sociedade civil, em que medida a gente pode falar, né, de redes transnacionais que envolvem atores desses países. Imagino que no caso chinês seja bastante difícil, mas, como vocês bem salientaram, né, o processo aí ele tem que se dar através de transformações de baixo para cima, né? Porque, inclusive, os estados não têm propriamente nenhum compromisso. Então, é um compromisso no campo da fala, da política, né? Então, me parece que, se a gente imaginar, né, governos como o que nós temos hoje aqui, podem existir em outras partes do mundo, né? A pressão tem que continuar sendo de baixo para cima sempre, né? E, nesse sentido, em que medida a gente consegue incluir a China e a Índia no debate, né? Que papel pode ser exercido tanto pela União Europeia, Bettina, quanto por atores não estatais na Europa e na América Latina. A segunda questão que eu colocaria é que a discussão sobre multilateralismo no campo das mudanças climáticas, né, é claro que ela tem todas as especificidades que vocês mencionaram, mas ela se insere num contexto mais amplo do multilateralismo global, na possibilidade do sistema político internacional produzir instituições robustas ou não. E muito se tem discutido, né? Eu e a Andrea temos uma preocupação em particular em relação a isso, né? Da crise do multilateralismo, em particular do papel das tendências autoritárias de extrema-direita em diversos países do mundo, e seu impacto sobre essa crise do multilateralismo. Então, em que medida a gente pode contextualizar as possibilidades e as dificuldades que vocês salientaram do ponto de vista da questão da Eu acho que governança da mudança climática, da governança do meio ambiente, do multilateralismo. André, o que foi? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, fez um pequeno congelo, mas deu para ouvir bem suas perguntas. Então, eu queria colocar essas duas questões para os nossos panelistas, depois a gente vê como é que caminha a partir daí. Acho que a gente pode manter aí a mesma ordem, Bettina? Yes, thank you. First, I want to thank all the other panelists. It was very interesting for their interesting and inspiring contributions. And the question of, I'm not sure if I understood the second question correctly because there was an interruption, but maybe I can add later when I see how the others react. I think it is quite a difficult question how to like mobilize China and India, and I think that any cooperation also with similar to our cooperation with think tanks and academics and also policymakers would already be very helpful. I personally know somebody who used to be a professor or academic from Princeton, and he has founded one of the I think that the #1 environmental think tank in India. Maybe we could, if you are interested in that contact, I could maybe forward it to you. From the European Union side, I mean, we have now a new foreign policy instrument, which is called Global Europe, which more or less accumulates nearly all foreign finance instruments. So in the past, we had a separate development and foreign policy and trade policy, but now it's all in one. And that is in place very recently, and it dedicates 1/3 of the financing must be targeted for climate change financing, and then additionally there's like 10% for
migration and the causes of migration, which often is also some climate crisis. And additionally, there's another budget for, of course, civil society cooperation. So I think there can be a lot of projects could be initialized in the area of environment, climate change, with also civil society or academics. I think that there would be a march of maneuver. And then what also Oriol said, and also Anna mentioned, the EU, of course, is also at the biggest trade power. And this measure, which, of course, it can be seen also as like trade prevention, but you could see it like incentives, so that for products that that there are the new rules that products that are produced in an environmentally harmful manner, they will have to pay like more or less a compensation. Yeah, if they, so that in a way is also creates an incentive for other countries and also major exporters to introduce more environmentally friendly production ways. That's actually the meaning behind it on the one way. On the other way, also for the EU, if we now transform our whole industry and production and also agriculture in the way of the Green Deal, then of course we also don't want to have like let's say unloyal competition from outside, even from our own European companies that then would produce outside. I mean, it's something that Oriol also mentioned. Yeah. And the second question, I'm sorry, I didn't. It was about how the relation between the governance in this field of environmental issues or climate change and the crisis of multilateralism more generally, and the impact of populism. Populism. Yes, this is very challenging, because I think that we will actually face more, not flying, but more. This is going to be much more flexible alliances. What Oriol said, for example, about the what is it, loss and damage scheme mechanism. I think that there was a lot of negotiations on this, and there was and at least I saw that from like the resolution also of the parliament, which regretted that it didn't come to more of a result. But at the same time, also in the discussions, what the members of the parliament said, there seems to have been a very strong contact with South Africa, and actually the intention to make a kind of a partnership with Africa, and particularly with the leader of South Africa, to do something for the next COP in that direction. So I think there's going to be flying. If Brazil has a change of policy line because of a government change, then maybe there will be completely different systems again of multilateralism. Thank you, Bettina. Oriol, can we hear you? Yeah, sure. So I would like to first address the issue of the carbon border adjustment mechanism. As Bettina Souza said, it will work. If it works, it will work exactly how she said. It will incentivize changes in third countries. And I would just want to underline the point that if we only look at COPs, this will not register as influence played by the EU or as leadership, but nevertheless it will have an impact. So my analytical point before was that we should broaden our view and see these sort of processes less as negotiations and more as processes of diffusion. And on the two questions that you have raised on China and India, I would like to say a couple of things on China. Basically, I have less to say on India, which has always been the reluctant partner in the last, I would say, a decade at least. The first thing is that China and the US seem to be sometimes ready to strike deals between themselves. There was the instrumental deal between Obama and Xi Jinping in November 2014, which opened the door for the Paris Agreement itself. And then, of course, now they have announced in the middle of the COP that they will
like work together on these. There seems to be sort of a willingness to encapsulate climate negotiations from the broader geopolitical tension between the US and China. If that is the case, I think that is super good news, and I would ask the EU to do the same. Right, there are plenty of issues in which the EU and China clash, and between, of course, the European Parliament and China, and of course here sanctions on Reinhard Bütikofer and so on are, really something that the European Parliament cannot but address. It needs to address it, and I'm all for that. But at the same time, I think that encapsulating climate cooperation needs to be done as well, and this is complicated because the ICE is there in between, so there are many issues to take into account. China is interested in working with the US and probably with the EU as well on climate policies. It helps them signal that they are a great power with international responsibilities and not only concerns about the border with India or Taiwan or other issues that other ones that regional powers care about. They are a great global power, and they need to show that they can take on responsibilities from that point of view. And on the broader crisis of multilateralism, I think that I find this super interesting. To begin with, global multilateralism broadly seems to be more resilient than we thought it would be. I don't know what would have happened with a second term by Trump, but the Paris Agreement was able to survive 4 years of Trump and Bolsonaro and Duterte, and I think that this is quite something. And these have been 4 years in which or 5 years now in which, or 6 years now in which the Paris Agreement has been rather dynamic, as I tried to illustrate before. So I wouldn't say that we have been waiting and seeing. There must have been some waiting and seeing for sure in some quarters, but Xi Jinping announced the willingness to decarbonize China by 2060 in September 2020, before the US elections. So to the surprise of many, myself included. So it has been quite dynamic. I think that international norms and multilateralism, at least some parts of it, seem to be a bit more resilient than we have had expected. And secondly, to add some more paradoxes onto that, the fact that we have now gotten rid of the consensus decision making that was below, undergirding the Kyoto model, so to speak. The fact that now we are looking more at the diffusion of standards more than the negotiation of multilateral negotiation of standards. It also means that there's quite a lot of wiggle room for international actors to make an impact. Guterres, as Secretary General of the UN, has been instrumental in pushing for some of these norms. These UN climate summits, in which you can only speak if you announce new commitments, have really made a difference in terms of the target to decarbonize the economy by 2050, for instance, right? So I think, or even COPs, right? COPs have been the place in which you announce stuff, not only in which you negotiate, but in which you announce things, right? So if you really time your interventions, if you are the IPCC or you are, civil society organizations or the presidency of the COP, and we saw that Chile played that role in Madrid, and nevertheless it was Chile chairing the COP in 2019, and we have seen the UK now. So people in charge of international processes, right? International actors, transnational actors, or intergovernmental actors, really are now more able to push for some of these ideas. Of course, as Anna-Toni said, they have to be turned into real policies, not to leave the column of targets and pledges only, and also enter the column of policies. But I would say that this crisis of multilateralism can be double-edged, and sometimes the fact that you have less of a role for multilaterally negotiated agreements doesn't mean that international actors have less of a say. They might have more of a say,
because you get rid sometimes, by way of these multi-speed regimes, you get rid of consensus decision making. Okay, thank you so much, Oriol. Ana? Caiu aqui. Não, dá para vontade de ficar conversando sobre esses temas aí para sempre. Vamos lá. Das suas perguntas sobre Índia, China, e eu acrescentaria África do Sul, que teve um papel muito interessante também nessa COP. Eu acho que esses 3 países foram extremamente hábeis de fazer essa negociação durante a COP, para os seus interesses nacionais, conseguindo também não só o que sai do arcabouço geral da COP, mas também com acordos bilaterais, seja com a União Europeia, seja com os Estados Unidos, de transferência de tecnologia ou recursos. Então, eles perceberam, pararam de brigar com o tema, eu diria, e perceberam que agora, assim, para onde eles querem ir, o quanto eles querem ir, e estão negociando muito pragmaticamente. Principalmente, como falei, Índia e África do Sul, ficou muito claro, né, o que a África do Sul deu um show de bola lá, em termos do que eles vão... É um país que depende de carvão de uma maneira impressionante. Eles conseguiram acordos bilaterais no bojo, como foi aqui mencionado, de uma reunião multilateral. Então, essa coisa de trazer o multilateral junto com relações bilaterais é muito uma estratégia que eu vejo ali o Biden puxando, que pode ser vista com bons ou maus olhos, depende de como você coloca, né? Que para facilitar o multilateral, você faz negociações bilaterais que vão azeitando essas relações. Isso está acontecendo no tema de clima e fica muito óbvio, e ali foi mais que colocado. Em relação à China, muito interessante, porque a gente estava acompanhando com lupa, antes da COP, aquela briga entre Estados Unidos e China, se o Xi Jinping vem, não vem, se eles vão conseguir cooperar ou não. A gente sabe que eles têm que cooperar. Se tem 2 temas que não tem jeito, Estados Unidos e China podem competir em tudo que quiserem, mas vão ter que cooperar no tema de, obviamente, nuclear e no tema de clima, porque se não cooperar, assim, o multilateralismo ou até as nações não têm como avançar. E ficou muito claro que a relação pessoal também dos negociadores, né? Porque trouxeram um negociador antigo da China, e, logicamente, o John Kerry, que já era o negociador ali do Obama. Então, você viu que foi uma construção e tem uma diferença de approach, porque os Estados Unidos quer falar, olha, China, a gente pode cooperar muito no tema de clima, então vamos sentar e fazer aqui um plano conjunto, e a China falando, a gente tem que cooperar em muitos temas, na qual o clima é só um, então eu quero discutir a relação inteira e não por partes. E essa era a grande diferença entre eles, mas parece que eles conseguiram chegar no meio termo, porque quando você lê a declaração, é obviamente voltada para clima, mas que já liga com muitos outros temas que não tem nada a ver com clima. Então, ali eles fizeram uma bela costura. Agora, em relação à segunda, sobre os outros players, que eu achei muito interessante, não resta dúvida que os players, principalmente os players subnacionais, governos e prefeituras, que hoje em dia são para as Nações Unidas, assim como qualquer ONG e o governador do estado do, sei lá, São Paulo ou do Pará tem o mesmo status, né? Todos eles são observadores ou não têm um papel claro. Para o tema de clima, eles são absolutamente fundamentais e estão demandando ter uma voz muito mais ativa do que eles conseguem. Isso a gente sabe a posição do governo brasileiro sobre isso, de muitos governos, essa tensão está muito clara. Quanto mais quando o governo federal, o executivo federal, não representa os interesses dos subnacionais, que foi o caso do Brasil. Por isso tivemos, sei lá, 14 governadores na COP, porque eles não se sentiam representados pelo governo federal. A mesma coisa aconteceu quando tinha o Trump
né, que tinha ali toda a movimentação. Então, nesses casos, o que acontece com os subnacionais? Há uma demanda muito forte. E o que eu acho importante até para a sobrevivência do multilateralismo, porque a gente não... assim, os populistas de plantão, espero que a gente nunca mais vote num Trump da vida, ou nenhum país do mundo, ou um Bolsonaro da vida. Mas vai acontecer. E aí, como é que essa agenda climática, a gente não pode se dar ao luxo de um presidente dos Estados Unidos falar: vou sair do acordo por 4 anos, daqui a pouco eu volto, ou de qualquer país, né? Então, a gente não pode se dar ao luxo. O que me leva, assim, eu comentei entre a ciência e as ruas estão ficando cada vez mais vocais, vão ficar mais unidas com os governos subnacionais, com o setor privado, muito mais litigância, e, no final, como é que a gente transforma o tema de clima em voto, e aí, independente de que partido político. Como é que a gente transforma? Na Alemanha, a Bettina está aí para poder nos... Né? Isso, né? Assim, a última eleição mostrou a importância de clima para qualquer partido, direita, esquerda, meio. Essa é a única maneira da gente evitar países que queiram disputar a agenda de clima a nível multilateral. Agora, que está claro que essa agenda multilateral é resiliente, como foi colocado no tema de clima, lembrar que foi a última grande acordo multilateral, Acordo de Paris, super complexo, com diversas facetas, mas foi acordado, mas eu não acho que a gente tenha uma governança global, multilateral, que consiga lidar com a pressa necessária que as mudanças climáticas nos obrigam. Como eu falei, a gente pode avançar muito, até de uma maneira multilateral, mas no espaço de tempo que a gente precisa, que no final é até 2030, se a gente já não tiver... A gente tem muito pouco tempo, e a gente sabe que o multilateralismo, para sua governança mais robusta, demanda tempo. Não temos esse tempo em relação ao clima. Por isso, esses outros acordos voluntários, bilaterais, regionais, se eles forem vistos como adicional ao multilateralismo, eles estão sendo vistos como bem-vindo, porque eles são complementares. Mas se eles resolverem disputar com o multilateralismo, aí será um grande problema. Não vi isso ainda na COP, mas a gente tem que ficar monitorando. Muito obrigada, Ana. Nós temos aqui agora algumas perguntas do nosso público. Eu vou passar elas para vocês, né, e pedir que vocês reajam. A Júlia Rara pergunta... pede para que vocês comentem as restrições à participação da sociedade civil nas negociações da COP, né? Enquanto, segundo ela, aumentou muito a presença da iniciativa privada, né? Inclusive com grandes protagonismos no setor de petróleo. Ela pergunta se isso impacta a baixa ambição das promessas que saíram da COP. A Valquíria Souza pergunta para a Ana... fiquei muito interessada no ponto que você trouxe sobre uma necessária mudança política, porque alimentamos uma esperança na próxima eleição, onde, com sorte, será um governo pós-Bolsonaro, mas podemos ser ambiciosos nesse sentido de estrutura política? Também acredito que as nossas reivindicações precisam ser ambiciosas, mas podemos depositar toda essa confiança nesse possível governo mais progressista que virá? Depois, finalmente, a Valquíria faz uma pergunta ao Molon. Valquíria, ele não tá mais presente aqui, porque ele teve que pegar um avião. Tá? Então, eu vou pedir para vocês reagirem a essas duas perguntas, né? Dessa vez eu vou inverter a ordem, tá? Ana, você quer começar? Desculpa, Mônica, posso acrescentar uma pergunta minha? Porque eu acho que depois, claro, provavelmente, a gente vai estar encerrando, né? Claro, André. E, bom, também já agradecendo, né, a presença de vocês hoje, esperando, né, que amanhã e depois os debates sejam tão ricos quanto os de hoje. Queria só trazer também uma reflexão final da parte de vocês sobre a cooperação com a América Latina, né? A gente sabe que, no caso do Brasil, como foi muito bem destacado, né? É uma situação muito particular, né? Tanto o governo Bolsonaro
quanto esse um ano de interregno, né, uma esperança grande de uma mudança de governo, por outro lado, a necessidade de agir. Então, a pergunta seja, mesmo assim, antes dessa mudança tão desejada de governo, né, o que podemos fazer ano que vem, né, no âmbito da cooperação, não só Brasil, União Europeia, mas também América Latina, porque são vários temas, né, que temos posições, reflexões, tem a Amazônia, que são uma gama de países com problemas muito parecidos, a gente vai discutir também amanhã e depois de amanhã algumas dessas questões, né, particulares, e queria só, então, essa reflexão que já foi um pouquinho trazida, né, a ideia do multilateralismo, da catalisação, né, do Oriol, e que a Ana e a Bettina falaram dessas redes, né, o papel dos atores subnacionais, e também, sim, essa sociedade civil que a gente tem falado. Então, né, pensar que a gente talvez não hoje, né, claro, mas ao final do evento, né, para a nossa rede, a importância de pensar numa agenda propositiva, né? O que fazer, sobretudo, ano que vem? É um ano ainda muito longo, né? E é um ano chave, né? Para nós, no Brasil, uma ausência desse governo federal. Então, pensar como, né, mobilizar esses tais atores subnacionais, essa sociedade civil, essa juventude, e que a gente consiga, né, não ficar também paralisado esperando mudar o governo, e que, ao contrário, né, o tema da mudança climática possa ajudar uma mobilização até para a mudança do governo. Então, queria só uma reflexão, talvez, final sobre isso também. Muito obrigada já a todos, agradecendo aí. Então, Ana, a palavra é sua. Já fecho, né? Estou entendendo que é a nossa última intervenção, né? Então vamos lá. Em relação à participação da sociedade civil, bom, o setor privado sempre esteve muito presente, realmente sempre esteve muito presente, como foi colocado, as empresas de combustíveis fósseis ainda mais, sempre tiveram lá. Eu acho que a gente não chegou à 26ª COP, 25ª COP, sem falar nenhuma palavra de carvão e combustíveis fósseis. Foi a primeira vez, foi agora, porque eles estavam lá monitorando. Então, assim, demorou 26 COPs para a gente poder falar, e, né, com aquela frase, não, phasing down em vez de phasing out, porque eles sempre tiveram e dominaram. Eu acho que isso, para deixar bastante claro. O que eu vi diferente nessa COP foi uma sociedade civil assim mais ampla, foi jovens, aqui no caso brasileiro, muitos jovens, uma delegação de 40 lideranças indígenas, uma delegação do Movimento Negro, Coalizão Negra por Direitos, quilombolas. Então, assim, muito mais diversa dentro da COP, fazendo coisas mais instruídas, não só assim, protestando fora, mas protestando dentro. Então, eu vi o tema de clima sendo engajado por diversos grupos dentro da COP também. Só que agora tem que continuar, né? Não adianta só um evento. Mas o setor privado, no caso brasileiro, como o Molon colocou, teve lá o standard deles, que foi custeado pela CNI e pela CNA, com uma delegação imensa ali. E, para falar a verdade, muitos deles, pela primeira vez na COP, não sabiam nem o que fazer lá, sabe? Estavam lá pelos corredores, meio que não sabiam o que fazer lá. Eles foram um pouco para, como foi colocado, tentar dar uma imagem de participação. Então, mas sempre tiveram ali presentes e muito bem representados. Em relação a podemos colocar nossas fichas a um governo progressista, de jeito nenhum. Não podemos, de jeito nenhum. Assim, tirar o governo Bolsonaro, obviamente, vai ajudar demais, mas não vai resolver todos os nossos problemas de jeito nenhum. O tema de clima, assim como o tema, né, de racial, eu acho que ainda tem, em todos os outros partidos que eu conheça, de PT, PSDB, PDT, talvez a exceção aqui do Partido Molon, que tem feito um trabalho mais detalhado sobre isso, os partidos políticos estão longe de terem propostas sobre mudança de clima, estão longe de enfrentar os problemas desde matriz elétrica até como resolver os problemas de desmatamento. A gente tem, logicamente, no governo do PT, a gente teve avanços grandes na área de desmatamento,
mas eu acho que a gente tem que caminhar muito. A proposta de inclusão pelo consumo, que foi a receita dada por alguns partidos progressistas, a gente sabe que não é a resposta para o clima, é um outro tipo de consumo que a gente vai ter que ter essa inclusão. Então, acho que esse debate é para todos os partidos. Obviamente, tirando esse, vai facilitar bastante. Aí, respondendo a Andréia, o que a gente pode fazer o ano que vem? Primeiro, fazer o que a gente continua fazendo por 3 anos, resistir assim, o máximo possível, que esse desmonte que está acontecendo de uma forma horrorosa e impressionante durante esse governo. Então, a gente vai ter que continuar resistindo muito, seja no Congresso, seja nas ruas, e trazendo esse tema, mas, ao mesmo tempo, construindo o futuro. E aí, construindo o futuro, como eu falei, conversando com todos esses partidos. Esse primeiro trabalho que foi feito pelo Molon, que é o New Green Deal do Brasil, há uma proposta de se pensar no New Green Deal da América Latina, onde tenha muito mais... coisas, o CEPAL tem liderado bastante, né, esse debate. Tem uma outra iniciativa que chama Clima e Desenvolvimento, que também olha para modelos de desenvolvimento mais justos e de baixo carbono, pensando já o Brasil 2030. Então, a gente vai ter que ter um olho na resistência e um olho no futuro, debatendo com todos, e acho que a comunidade europeia pode ajudar muito com parcerias, seja com os congressos, seja com o subnacional e seja com a sociedade civil. E um pouco, assim, não esperar a bênção do governo federal, né? Eu sei que tem dificuldade para a cooperação nesse maneira, mas usar de tudo que é possível de fortalecer o nível subnacional, Congresso e sociedade civil. E já agradeço muito pelo debate, e amanhã vou estar aprendendo ali com os outros panelistas também. Agradecer ao Orion, a Bettina, Mônica e Andréia. Obrigada. Obrigada, Ana. Oriol, palavra sua. The floor is yours. I think that I agree on everything Anna has said on many of these issues. I would just say one thing on whether you can await for a different government to take this over. I'm sure that a different government will have different policies. But I think that we should not kid ourselves. This is not an issue that has to do with bad governments and good people, right? The contradictions on these are within the people itself, right? And governments are just a reflection of this, and the difficulty of governments to move from targets to policies is a reflection of the fact that setting targets is easy. Organizing policies means facing great opposition at home. So my point here, and this opposition does not only come from, you know, the typical bad characters in a movie, right? They come from normal people, just like, you know, you and I. It's people who think that they will lose out if some of these policies are implemented. I think that this probably is a bit less of a case, or a bit less acute in a country with relatively lower per capita emissions like Brazil, but in Europe, I mean, it's about that. It's about different social groups who think that they will lose out, and many of us will lose out from this process, not as compared to what will happen if climate change goes unchecked, which will be much worse, but as compared to what we had came to be, you know, accustomed to take as granted, right? The capacity to fly, you know, every few weeks or every few months, and, you know, lots of these issues that are not only, or to take the car to the center of the city, lots of these behaviors that are behaviors that are, you know, that belong to wide sections of society, right? Or manual workers, industrial workers on some specific industries, right? So my advice here would say, you know, do not trust anybody to arbiter
to manage these social conflicts on its own. Just be part of the conflict, because the other side will be part of the conflict for sure. So better get organized and be part of the equation that the government has to deal with when setting the new set of policies or when discussing the new nationally determined contribution, because that is what this new architecture of multilateralism is about. It's about domestic actors and transnational actors putting pressure on governments. Oriol, thank you so much. Bettina, você tem a última palavra, queremos muito te ouvir. Yes, thank you very much. I also want to thank Anna and Oriol and Andrea, Monica, and everybody. I think it was a very interesting session, and I really agree with most what has been said from in this last round now. I want to mention that from the feedback of NGOs that participated in the COP26, of the European ones, there was actually a real criticism that they did not, that while the UK had advertised the meeting as going to be the most inclusive of all the COPs, they encountered a lot of problems, like in having meeting rooms available and infrastructure to organize exchanges, also like with politicians or like the members of the European Parliament and so on. So it wasn't so difficult for them to organize themselves because this kind of infrastructure was not available. And also in the European media, it was actually reflected that there was a high participation of like private sector or oil industry or so on. Maybe it could very well have had an impact on this phasing out and phasing down, but if they were there or not, it is true that anyway they have a strong impact, and the pressure, it is only like the pressure of the people and the citizens that can do something about it. I think the networking is absolutely crucial, and this our network is actually, the idea was to bring together academics, policymakers, NGOs, to discuss problems and to come out with solutions with crisis. And I think that this is exactly the same approach that has to be continued. I think that the European Union has some programs that could also financially maybe support. It is difficult. I mean, Andrea knows how difficult it is to put together a program, because you have to fulfill a lot of criteria, especially in the management and in the financing. But I think it is definitely worth it, and to make alliances. And if you cannot have the support of the federal government, as has been said before, it is really important to work together also with the regional or state or municipal or local level. And Brazil is famous is very well known for its vibrant social movement and civil society. So I think that this should be much more used. I find it always difficult to understand why Brazil, in comparison to other countries, does not succeed to translate this into a bigger mobilization on the street. This is for me a bit a mysterium. I think also a problem is, of course, the media in Brazil, or at least the official media. So maybe there should be put into place a strategy whether there could be a way to approach the media in a better way, or to use more effectively the social media in a strategic way, in particular in the coming year. But now I want to thank you all. Thank you, Monica. Thank you, everybody. Anna, I hope, and Oriol, I hope we stay in touch and we see each other again, and we can build on this cooperation.
Thank you. Então, eu queria agradecer a todos que estiveram presentes no painel, que assistiram, que participaram, que discutiram. Lembrar a todos que amanhã, 30 de novembro, às 10 horas, nós temos a segunda sessão, Climate Change, Agricultural Practices and Food Security in the EU and Latin America. Espero que vocês possam se juntar a nós. Uma boa tarde para todos. Obrigada. Boa tarde, até amanhã. Obrigada. Many thanks. Bye-bye.